existe uma expressão, doutor Geraldo, que diz o seguinte: dê 1.000 metros para um caminhão e ele vai percorrer apenas 1.000 metros. Uhum. Dê 1.000 metros para um barco, um navio, ele vai para desculpe, não barco, navio, mas para um trem, ele vai percorrer apenas 1.000 metros de linha, etc. Agora, dê 1.000 metros de pista e ele ganha o mundo. O avião ganha o mundo. Então, isso vale para qualquer cidade do Brasil, no mundo, né? Onde você coloca uma pista, você gera progresso no dia seguinte. Gera. Então, é fantástico, é fantástico esta questão. Então, se nós, doutor Geraldo, nada mais apropriado do que essa iniciativa de vocês, da criação do Museu do Transporte, quer dizer, falar sobre transporte, discutir transporte, etc. Um país continental como o Brasil, eu estou aqui defendendo o meu galinheiro, né, que é o transporte aéreo, etc. Mas não estamos falando só nisso, né? Como é que nós podemos, vamos dizer, cometer tantos erros na nossa malha ferroviária, tantos erros na nossa malha rodoviária, o que nós tínhamos aqui para o sul, né, ligando toda essa riqueza toda, uma rodovia da morte. Durante tantos anos, né? Durante tantos anos. Pois realmente então, foi muito maltratado tudo isso. Muito. E sempre faltou essa visão multimodal, de integração mesmo, né? Quer dizer, transporte é transporte. Quer dizer, não importa se é feito de trem, de navio, de caminhão e tal, ou de ônibus, enfim, ou de avião, né? Ele sempre faz isso, ele faz circular as pessoas e faz circular as riquezas, né? E sem isso você não tem atividade econômica, né? A atividade econômica nasce disso, das trocas e, portanto, das entregas, e, portanto, do transporte. O doutor Osíris é um homem fantástico, né? Apesar de ser um homem de aviação. Desculpe eu estar citando tantas vezes. Não, o doutor Osíris tem que ser citado sempre. Né? O fundador ele da Embraer, assim entre outras coisas. Ele diz assim uma coisa: Décio, nós não podemos olhar apenas para o nosso próprio umbigo, né? Hoje, os modais de transporte, aquilo que é feito por um caminhão jamais poderá ser substituído por um avião. Aquilo que é feito por um trem jamais poderá ser substituído por um avião, por um navio ou por um caminhão. Aquilo que é feito por um navio, jamais, 8.500... A nossa navegação de cabotagem ela é ridícula. Ela é algo que não se pode discutir, né? A nossa malha ferroviária é um desastre. Nós não utilizamos o transporte fluvial pelos rios, uma malha de rio que nós temos nesse país, doutor Geraldo. É horrível. É isso mesmo. Mas vamos tentar, quer dizer, eu preciso aproveitar você para falar um pouco, para cumprir um pouco mais a função da Funtran, que é olhar para trás, né? Tentar ver, estamos indo muito bem, tentar enxergar como é que nós chegamos aqui, né? Porque isso é importante, saber como é que nós chegamos aqui. E a gente está falando para gerações futuras, né, comandante? Daqui, sei lá, quanto tempo, daqui a muitos anos, a ideia é que esse acervo da Funtran seja acumulativo, que a gente vá juntando coisas e tal, e que sei lá quando, quer dizer, não tem limite para isso. Então, nós estamos, nesse momento, resgatando esse passado que está muito esquecido, e tudo que a gente puder fazer para mostrar a esse pessoal que vai comandar esse barco daqui para frente, as gerações que vêm aí, não é? Como é que se deu esse processo até chegar nesse momento? Hoje as coisas são muito mais documentadas, tem filmes, vídeos, tem fotografias, tem de todo tipo, é fácil reconstruir. Lá para trás é mais difícil, né? Não tinha esses registros tão ricos. É por isso que a gente tem que substituir esses registros contando história, né? Tentando fazer com que as pessoas imaginem o que é que foi esta aventura de sair do nada para isso que nós temos hoje.
Quando você falou aí de construir 1 quilômetro de pista, eu me lembrei que aqui no livro aqui que eu mencionei agora há pouco, dizia que uma das coisas, além de financiar e de dar aviões, né, financiar a compra de aviões novos, eles financiavam a implantação de aeroclubes nas cidades Sim. do interior. Mais de 300. Por esse Mais de motivo, 300. por isso que você falou, onde que você faz uma pista, você está abrindo um horizonte, você está abrindo o mundo para aquela região, para aquela cidade, né? Então é isso mesmo, quer dizer, esse pessoal tinha essa visão, felizmente tiveram, né? Mesmo assim não demoramos muito. Mas você falou dos Estados Unidos, eu queria fazer, você mencionou 1927, a França estava na frente, em seguida veio a Alemanha, né, 30 e pouco e tal. Mas os americanos podem ter começado mais tarde, mas eles tiraram a diferença, porque quando chegou na guerra em 39, eles já estavam lá muito avançados, né? Como é que eles... Você tem alguma informação dos Estados Unidos? Sim. Bom, veja bem, os americanos foram extremamente, vamos dizer, sagazes. Uhum. O que a indústria, vamos dizer, aeronáutica americana, você imagina o Vincent Cessna, né, o criador da Cessna, ele começou a carreira dele representando aviões franceses nos Estados Unidos, né? Ele foi o representante, o primeiro fabricante de avião francês. O Cessna foi o representante nos Estados Unidos. Portanto, a indústria aeronáutica americana era absolutamente inexpressiva, e os americanos, percebendo a importância do avião, vendo os avanços do que vinha acontecendo, o que eles começaram? Na verdade, eles começaram copiando projetos franceses e alemães. Cópias, como todo mundo. Né? Como todo mundo. Né? Nada se cria, tudo se copia. Claro. Veja bem, a indústria automobilística americana era nenhuma perto do que era já a francesa, já a inglesa, a alemã, e etc. Né? Até que Henry Ford entra na brincadeira e vira o jogo. Os americanos começam realmente a tomar os grandes impulsos com as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra. Na Primeira Guerra, eles observam o que está acontecendo, você percebe o seguinte: tinha um único avião americano, o Jennings, o resto era tudo inglês, francês, alemão, etc. A Primeira Guerra, está falando, de 14 a 18. Né? Mas agora, já tinha um bocado de piloto americano lá brigando. Então, isso que eu queria resgatar com você. Você falou do Santos Dumont, foi em 1906, é isso? Não. 1906. Você falou aqui em Osasco, no Brasil, 1910. 10. A Primeira Guerra Mundial foi em 1914, entre 14 e 18. 14 e 18. Sim. E teve avião para burro, já teve Uau! De monte. Quer dizer, não fazia 10 anos que tinha sido inventado o avião e já estavam guerreando com o avião, né? Quer dizer, não é isso? Pois é. Um salto Roland muito Garros, grande. O Roland Garros, que todo mundo imagina que era um jogador de tênis. Isso mesmo. Mas, na verdade, ele era um grande piloto. O Roland Garros, ele basicamente tem dois fatos fantásticos. A primeira delas, ele faz a primeira travessia do Canal da Mancha. Né? Isso mesmo. A travessa da França para a Inglaterra. A primeira travessia aérea do Canal da Mancha é feita por Roland Garros. Isso já logo em 1908, é uma rapidez violenta. 2, 3 anos depois de Santos Dumont. Violenta. Então, já vários mecânicos de Santos Dumont já se lançam como fabricante de aviões, que trabalharam com Santos Dumont como mecânico, etc. Né? Enfim, e os americanos, observando o que acontece, né, na Europa, em guerra, etc., eles começam a se preparar. Né? Então, ali nós temos grandes figuras que são jovens. O Glenn Curtiss, né, que cria o famoso Curtiss Comando e etc., é um dos que vão...
William T. Boeing, o criador da Boeing, são todos jovens nessa guerra e estão começando a perceber... Na primeira. São todos jovens que estão começando a perceber a importância do avião. Uhum. Quando começa a Segunda Guerra, os americanos já estão com várias coisas preparadas, que é a primeira, uma indústria aeronáutica incipiente, mas a pleno vapor. A pleno vapor. A indústria automobilística, incipiente, mas a pleno vapor e etc. Quer dizer, eles estão ali preparando navios, indústria naval e etc. Vamos lembrar que os japoneses eram muito mais fortes que os americanos na indústria naval. É isso mesmo. Era muito mais. E incluindo na indústria aeronáutica. Tinham aviões melhores que os americanos. Depois é que eles entram na xepa. Depois é que a coisa pega. Então, a grande verdade, doutor Geraldo, que nós temos que passar para nossas futuras gerações procurem ver os desafios do futuro, os desafios próximos que nós vamos enfrentar. Os americanos, uma capacidade fantástica de enxergar esses desafios futuros e se preparar uma indústria. O almirante Yamamoto, que tinha estudado nos Estados Unidos, tinha estado várias vezes, que era contra a declaração de guerra com os americanos, diz aquela frase eterna: vocês vão despertar o gigante industrial americano. Vocês não têm ideia da capacidade dessa gente de produzir, de reagir. Claro que a guerra acabou sendo uma alavanca, né? Formidável. Né? Exatamente. Obrigou a fazer rápido. Isso, claro. Então, a indústria ferroviária, os americanos nunca... O senhor vai se lembrar perfeitamente, como eu, das nossas histórias de garotos, aqueles trens indo para o faroeste, abrindo as suas linhas para o faroeste, o oeste distante. O oeste americano foi conquistado por trem, né? Foi com claro, trem, né? Claro, e continua. E continua. Né? Então, esta é a nossa questão. Então, hoje, o Brasil precisa rapidamente, doutor Osíris, doutor Geraldo, precisamos aqui de algumas... Fico honrado com a confusão. Precisamos de algumas figuras como o senhor, né, com essa visão fantástica, como o doutor Osíris, como o brigadeiro Eduardo Gomes. O brigadeiro Eduardo Gomes, quando criou as rotas para o Nordeste e para o Norte, as rotas do Tocantins, do Araguaia, o Correio Aéreo Nacional, ele já sabia. Ele estava abrindo a proa. Bom, então é o seguinte, esse parênteses que eu fiz a respeito da Primeira Guerra é por causa daquele cronograma inicial que você tinha montado. Em 1927, você está falando já de companhias aéreas, de transporte de longo curso. Né? Agora, realmente, já na primeira década do século, em meados da primeira década, onde acontece a Primeira Guerra, já tem uma aviação aí pujante, né? Tem aí uma coisa... Aviões, é verdade que aviões de combate, aviões para outra atividade, não de aviões grandes para transporte mais pesados. Né? Mas eles estão ali, viu, doutor Geraldo? Os grandes bombardeiros, os bombardeiros ingleses, americanos e franceses, já todos eles vão ser os futuros aviões de transporte. O futuro jumbo. Aliás, uma coisa que eu sempre refleti, viu, Codete, é o seguinte, a respeito da pujança americana, né? Eles foram beneficiados por coincidências históricas. É o fato daqui. Quer dizer, embora eles tenham tido participação decisiva na Segunda Guerra, e na Primeira também eles tiveram rapidamente. Agora, a grande vantagem é que, enquanto os países da Europa estiveram vivendo a guerra no seu território, né, com aquele bombardeando, perdendo indústria, eles ficaram preservados, em distância, né, e fornecendo para a guerra ainda. Quer dizer, ou seja, eles é que fizeram o suprimento principal para a guerra que acontecia longe do seu território,
e acabaram tendo, de alguma maneira, se beneficiaram disso e deram saltos, né? Essa coisa de dar o salto na hora certa, você sai lá na frente, e quando o outro vai te acompanhar, você não te pega mais, né? Então, eles realmente souberam aproveitar muito bem, de coincidências históricas que os favoreceram, né? Certamente nós tivemos as nossas aqui, talvez não tenhamos aproveitado tão bem. Mas eles realmente, no caso deles, as guerras foram grandes motores. Mais para frente, depois a corrida espacial também acabou propiciando desenvolvimentos fantásticos, né, de tecnologia. Monstruosos. Doutor Geraldo, uma referência que é importante que todos os jovens saibam, aqueles que nos assistirem amanhã, reflitam apenas uma coisa. Em 1901, o nosso grande patrício, Alberto Santos Dumont, foi o primeiro homem a dar dirigibilidade a um balão. É o pai da dirigibilidade. Ele, com o número 6, ele cria, né, o primeiro dirigível, o pai inconteste da dirigibilidade, implanta leme, motor, etc, etc, etc. 5 anos depois, ele decola contra o vento do campo de Bagatelle com 14 bis, 5 anos depois, de um balão dirigível ali circulando a Torre Eiffel, apenas 5, é nada. Na ampulheta do tempo é nada. Ele decola e prova que é possível decolar e voar com seus próprios meios, etc., sem nenhum tipo de auxílio, o mais pesado que o ar. Ali ele já cria uma aeronave fantástica, que é até hoje, que é o Demoiselle, o primeiro ultraleve da história da construção aeronáutica. E, detalhe, doutor, 50 anos depois, apenas 50, depois daquele voo histórico do campo de Bagatelle, o homem pousa na Lua. 69 foi. 50 anos. É muita coisa, realmente. 50 anos já o homem está pousando na Lua. Olha a evolução, olha para onde vai essa coisa. É exponencial, é uma coisa exponencial. Exponencial. Nós temos que pensar nisso, nosso Fantástica, muito, muito interessante essa sua reflexão, comandante. Muito boa.